Há momentos em que a vida nos coloca diante do espelho e tudo o que conseguimos ver é o reflexo da dor, o vazio do que se foi, a incerteza do que virá. Momentos em que o coração parece bater mais devagar, o tempo se arrasta e a alma se pergunta se vai conseguir continuar. É nesse instante silencioso, quando o chão se abre sob os pés, que o verdadeiro aprendizado começa a se formar, mesmo que ainda invisível, mesmo que envolto em lágrimas. Foi assim com Lara, uma mulher que acreditava ter encontrado o equilíbrio, o ponto de estabilidade que tanto buscou. Ela tinha um emprego sólido, um relacionamento cheio de promessas e uma vida organizada, construída com cuidado, passo a passo. Mas o destino, às vezes, decide ensinar lições profundas em dias comuns. E foi numa tarde qualquer, de céu limpo e rotinas previsíveis, que tudo começou a mudar. O telefone tocou, e em poucos minutos, o som da voz do chefe, que ela tanto respeitava, se transformou em um eco que ela jamais esqueceria. Lara, infelizmente, precisamos cortar a equipe. Não é pessoal. Essas palavras, ditas com frieza, rasgaram algo dentro dela. Era como se anos de dedicação tivessem se tornado poeira em segundos. No mesmo dia, ao chegar em casa, uma mensagem esperava por ela, o fim de um relacionamento que parecia sólido. Acho que precisamos de um tempo, dizia a mensagem, e esse tempo nunca voltou. Como se o destino quisesse testar até onde ela poderia suportar. Seu pai, sua base, seu maior exemplo de calma e sabedoria, foi internado na semana seguinte, em estado delicado. E então, pela primeira vez, Lara sentiu o peso de estar completamente sozinha. Nos dias que se seguiram, tudo parecia cinza. O despertador tocava, mas ela não via motivo para levantar. Tomava café, mas o gosto havia desaparecido. O mundo continuava girando, as pessoas continuavam vivendo, e ela apenas existia. Ela tentava sorrir para não preocupar ninguém, mas o espelho não mentia. Seus olhos, antes cheios de brilho, agora refletiam cansaço e desalento. E quando a noite caía, o silêncio da casa parecia gritar. Foi numa dessas noites que Lara, sentada no chão da sala, cercada por papéis, lembranças e arrependimentos, olhou pela janela e sussurrou a pergunta que tantas almas já fizeram. Por que isso está acontecendo comigo? Mas a resposta não veio em palavras, veio em um sentimento leve e inesperado, uma presença calma, quase imperceptível, que parecia sussurrar dentro dela. Não é o fim, é o início do teu despertar. Aquela frase, silenciosa e suave, foi a primeira fagulha de luz em meio à escuridão. Nos dias seguintes, algo dentro dela começou a mudar, ainda que lentamente. Ela começou a caminhar todas as manhãs, não porque queria, mas porque precisava sentir o mundo novamente. Cada passo era um pequeno ato de resistência, uma forma de dizer, eu ainda estou aqui. Durante essas caminhadas, lembrava das palavras do pai, ditas tantas vezes nas conversas simples da infância. Filha, quando a vida te derrubar, olhe para o chão. É ali que estão as sementes. Essas palavras começaram a ganhar sentido, e foi então que ela decidiu escrever. No início, eram apenas desabafos, frases curtas, pensamentos soltos, tentativas de se entender. Mas pouco a pouco, o caderno foi se transformando num espelho de cura. Entre as linhas de dor, começaram a surgir palavras diferentes: gratidão, esperança, recomeço. A cada dia, Lara percebia que havia um fio invisível ligando tudo o que viveu, como se as perdas tivessem vindo para abrir espaço para algo novo. Começou a perceber que o desespero é, muitas vezes, o disfarce da transformação, e que é justamente quando tudo desaba que o essencial se revela. Ela passou a observar o mundo com outro olhar. O nascer do sol, antes comum, agora parecia um milagre silencioso. O som da chuva, que antes trazia melancolia, agora trazia calma. E o silêncio, aquele mesmo que tanto doía,
Agora era um abrigo, um lugar onde ela conseguia escutar a própria alma. A dor não desapareceu de uma vez, mas começou a se transformar em entendimento. Lara compreendeu que a sabedoria não vem das respostas, mas da capacidade de permanecer firme, mesmo quando nada faz sentido. Entendeu que por trás de cada queda existe um convite para olhar para dentro e que muitas vezes é no desespero que a consciência desperta. Com o tempo, as oportunidades voltaram, mas agora ela não buscava reconhecimento, buscava propósito. Um novo trabalho surgiu, não tão prestigiado quanto o anterior, mas com significado. Novas pessoas chegaram e com elas novas formas de amar, mais leves, mais sinceras, mais presentes. E quando o pai se recuperou, ele olhou para ela e disse com aquele tom calmo que sempre a fazia sorrir: "Você cresceu." Ela sorriu de volta porque sabia que era verdade. Não cresceu apenas no que conquistou, mas no que entendeu. Entendeu que a sabedoria não é um troféu, é uma forma de viver. É a serenidade de quem aprendeu que o controle é uma ilusão e que o caos, às vezes, é a forma mais perfeita da vida nos ensinar a confiar. Lara se tornou alguém diferente, mais atenta, mais grata, mais livre. Descobriu que a dor é uma professora exigente, mas justa, e que a verdadeira sabedoria nasce quando paramos de perguntar por que isso aconteceu comigo e começamos a perguntar o que isso quer me ensinar. Hoje, quando alguém próximo enfrenta um momento difícil, ela apenas diz: "Não tenha medo de desmoronar." Às vezes, é caindo que descobrimos o chão onde realmente podemos ficar de pé. E é isso que a história de Lara nos lembra. Que o desespero não é o fim, é o início da reconstrução. Que as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de coragem. Que a dor, quando acolhida, se transforma em sabedoria. Então, se neste momento você está passando por algo que parece impossível de suportar, respire fundo. Não lute contra o que está acontecendo. Confie no processo. A vida está moldando você para algo maior, mesmo que ainda não consiga ver. Cada queda, cada silêncio, cada despedida carrega dentro de si uma semente de transformação. E quando a dor passar, porque ela sempre passa, você vai olhar para trás e entender que foi exatamente no desespero que nasceu a sua força e que a sabedoria, afinal, não se aprende nos dias fáceis, mas nos dias em que o coração se quebra e, mesmo assim, continua batendo. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança e inscreva-se no canal Palavras que Transformam. Porque às vezes uma simples palavra é o que falta para acender de novo a luz dentro de alguém.